Esse é o tema que nós queremos hoje abordar nesse programa. Restaurar e edificar a casa. Pedir essas duas graças ao Senhor, edificar e restaurar. Sabemos que tudo aquilo que precisa ser restaurado significa que algo danificou. Pegar numa coisa mais prática, é como se algo tivesse quebrado, tivesse dado defeito, que precisasse ser então restaurado. Assim também a nossa casa, assim também a nossa família, que precisa passar por essa restauração. Quando algo sai errado, quando algo, no bom sentido da palavra, dá defeito, problemas, dificuldades, e precisa de uma restauração. Mas uma restauração não de paredes, de teto, de portas, mas uma restauração interna, uma restauração do coração, uma restauração da alma. Então, nesse programa de hoje, nós vamos pedir essa graça ao Senhor, que possa restaurar a sua casa. Não apenas restaurar, mas também edificar. Aonde está sendo construída a sua casa? Aonde você tem pautado a construção, os valores da sua casa, da sua família? Sobre que base você tem colocado a sua família? Sobre, como a própria Sagrada Escritura diz, sobre um terreno que é uma rocha firme ou aquele terreno arenoso, aquele terreno vulnerável, capaz de afundar a qualquer momento. Então, muitas das vezes, a restauração, a edificação, ela passa por onde nós colocamos a nossa casa. Sobre o que nós estamos colocando hoje a nossa família. Então, eu quero, desde já, pegar a palavra de Deus, para que a gente possa partilhar juntos, no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 7, versículo 24, diz assim: aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. Como diz o Evangelho, talvez o problema não estava, quando fala na ruína da casa. Aqui faz
uma referência à construção de uma casa, talvez o problema não estava na construção das paredes, da laje, do piso, mas estava no terreno. Aonde foi colocado a casa? Aonde foi colocado a família? Qual o terreno que você tem colocado hoje a sua família? Sobre a rocha, um terreno firme, ou sobre a areia? Diz o Evangelho que quando então aquele que ouve a palavra, aquele que coloca a palavra de Deus em prática na sua vida, é como um homem prudente, que coloca a sua casa sobre a rocha. Vem os ventos, a tempestade, as enchentes, e ela não é destruída. Ela não vai à ruína. Mas o homem imprudente é aquele que constrói a sua casa sobre a areia. E esse é o grande perigo. Sobre o que nós estamos colocando a nossa família? Qual o terreno? Será que não estamos procurando um terreno de facilidades? Será que não estamos procurando um terreno que possa satisfazer a nossa vontade? Será que não estamos procurando um terreno de prazeres? E talvez estamos deixando de lado o terreno da rocha? Porque para construir uma casa, um prédio, pegar até mesmo o exemplo de um prédio, pode-se levar anos para construir um prédio. Mas para ele ser demolido, é questão de segundos. Assim também é uma família. Uma família, para ela ser construída, para ela ser edificada, ela talvez possa levar anos. Relacionamento começa com marido, esposa, depois filhos, depois netos, sobrinhos, ou seja, aos poucos essa família vai crescendo, crescendo como um prédio. Mas ela pode vir à ruína em questão de segundos, por um fato que aconteceu, por uma notícia que recebeu, entendeu? Por algo inesperado que surgiu nesta casa, e ela pode vir à ruína de uma hora para outra, assim como um prédio desmorona. Quantas famílias são desmoronadas em questão de segundos? Porque viram, porque ouviram, porque ficaram sabendo, porque presenciaram alguma situação. É como um prédio que foi destruído. Ela vem abaixo e às vezes só fica o pó, só fica a poeira. Então hoje, quanto tempo de repente você tem levado para que a sua casa seja construída? Mas é preciso que a gente tome cuidado, para que aquilo que a gente talvez esteja fazendo não venha desmoronar, não venha destruir o nosso próprio lar. Porque não somente o Evangelho de hoje, que nós estamos agora falando, mas também como no Salmo, que fala dessa questão de edificar a própria casa. Hoje eu quero, mais uma vez, falar de restauração e edificação. A restauração, quando as coisas começam, então, a ficar com problemas, a dar defeitos, a apresentar dificuldades, ela precisa ser, então, restaurada. Mas talvez essa restauração, essa casa, essa família, ela está sendo construída sobre a rocha. Está sendo construída sobre Deus, sobre os princípios, sobre os valores, sobre o Evangelho. E é isso que nós devemos sempre buscar viver na nossa casa, buscar viver na nossa família. Porque o Salmo 126 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Vou ler novamente, para que você consiga entender. Se o Senhor não edificar a casa, se não for Ele, se não for Deus a edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Talvez muitas pessoas, muitas famílias estão tendo tanto esforço de construir a casa, de construir a família, mas sem Deus. E esse trabalho
vai chegar uma hora que ele vai ser em vão. Esse trabalho vai chegar uma hora que ele não vai surtir efeito. Porque a palavra de Deus é clara: se o Senhor não edificar a casa, se não for Ele, se não for através dEle, por meio dEle, sob a orientação dEle, sob a palavra dEle, tudo vai ser em vão. Mas você pode se perguntar: mas diácono, por que vai ser em vão? Por quê? Porque aquilo que nós construímos é instável. Aquilo que nós construímos é vulnerável. Aquilo que nós construímos é passível de erro. Aquilo que nós construímos é fraco. Mas quando é o Senhor quem edifica, quando é o Senhor que constrói, nada destrói. Eu volto a dizer, quando é o Senhor que constrói, nada destrói. Se o Senhor estiver edificando, se o Senhor estiver construindo a sua família, nada será capaz de destruir. Se for o Senhor que estiver regendo, estiver conduzindo a sua casa, nada capaz de interferir ao ponto de jogar a sua casa em ruínas, de jogar a sua família em ruínas, porque está sob o olhar dele, está sob o cuidado dele. Mas quando entra, a autossuficiência do homem, não, eu posso, eu faço, tudo vai acontecer através de mim, por mim, tudo vai ser conforme aquilo que eu ordenar. Quando o homem começa a pensar assim dentro da própria família, ele começa a entrar no caminho da destruição. Ele começa a entrar no caminho das ruínas. Por quê? Porque Deus vai ficando de lado. Deus vai ficando para um segundo plano, para um segundo momento. Mas hoje o Senhor faz essa alerta para cada um de nós. Construa sua casa sob a rocha, que são os valores. Como que a sua família tem vivido? O que ela tem vivido? O que ela tem buscado? Nós sabemos que uma restauração é para que tudo se torne novo. Aquilo que ficou velho, aquilo que ficou quebrado, aquilo que ficou danificado, vai fazer parte do passado. É isso que Deus quer para a sua família. Que tudo aquilo que esteja danificado na sua casa, que tudo aquilo que esteja quebrado, no bom sentido, da palavra, eu estou dizendo interiormente, estou dizendo espiritualmente, não estou dizendo de paredes, de lajes, não é esse sentido. Estou dizendo internamente, aquilo que está construindo a sua família internamente. Aquilo que está fazendo com que o Senhor hoje comece uma restauração interna, no interior da sua casa, no interior da sua família. Talvez coisas que ao longo do tempo foram se arranhando, foram se magoando, foram se enfrentando, se ofendendo, se acusando, e hoje precisa ser restaurado pelo Senhor. E hoje precisa ser novamente modelado pelo Senhor. Por isso que eu volto a ler o versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Nós precisamos ter uma família que tenha temor a Deus. Porque o temor é a busca da vontade de Deus. É através do temor que Deus vai começar a fazer a sua vontade na nossa vida, na nossa família. O Salmo 124, anterior um pouco, diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, jamais se abalarão, permanecerão eternamente firmes. Os que confiam no Senhor. Por isso que nós precisamos ter temor a Deus, confiar em Deus, porque quando nós confiamos em Deus, nada vai nos abalar. Podemos ter aquele momento de dificuldade, até humanamente de um desespero momentâneo, uma certa insegurança, um certo medo, mas isso passa, porque o que vai prevalecer é a presença de Deus. O que vai prevalecer é a sua fé.
E é através da sua fé, da sua confiança em Deus, que você vai salvar a sua família, que você vai mudar a história da sua casa, que você vai mudar a história do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, seja quem for. É através de uma confiança que nós devemos ter e viver em Deus, porque muitos lares começam a ser destruídos. Mas a partir de que um lar começa a ser destruído? São N os fatores, são vários os fatores. Entre eles, quando os membros da mesma casa começam a achar que são donos da verdade. Só ele que tem razão, só ela que tem razão, a verdade está contida nele, tem que prevalecer tudo o que ele quer ou o que ela quer. É assim que começa a ruína, porque é assim que começam as discussões, é assim que começam as separações, é assim que vão se afastando. Por isso que nós precisamos hoje dessa graça de edificar e restaurar a nossa família. Nós cuidamos tanto de tantas coisas. Eu tiro por mim mesmo, que às vezes o que a gente fala, o primeiro ouvido a escutar deve ser o nosso. Às vezes a gente toma conta de tanta coisa, a gente toma conta até mesmo de tantos patrimônios, mas esquece que o maior patrimônio é a família. Saiba que o maior patrimônio que você tem é a sua casa. O maior patrimônio que você tem é a sua família. Cuide do seu patrimônio. Não deixe o seu patrimônio se perder, porque é isso que vai te fazer uma pessoa forte. É essa família que às vezes você até mesmo questiona, é que vai te amparar até o último momento. É que vai te amparar a todo instante. Por isso que eu peço até mesmo que cante nesse momento, mais uma vez, restaura minha casa. Restaura minha casa, Senhor. Restaura minha casa, Senhor. Restaura minha casa, Senhor. Restaura minha casa, Senhor. Sua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Mesmo que a sua casa, a sua família esteja em ruínas, esteja desabando, confie em Deus. Deus hoje quer restaurar a sua família. Deus hoje quer restaurar a sua casa. Traga para o seu coração nesse momento agora tudo aquilo que é, no bom sentido da palavra, tudo que é entulho, tudo que é entulho espiritual, tudo aquilo que é entulho sentimental, afetivo, emocional, tudo que é entulho, me coloca para fora agora. Por isso, Senhor, eu quero te pedir nesse momento que tudo aquilo que é entulho, tudo aquilo que está dentro de nós que precisa ser jogado para fora, todas as sujeiras, todas as rachaduras, tudo aquilo que está impuro dentro de cada um de nós, das nossas famílias, eu te peço que tu possas restaurar, Senhor. Tu possas trazer um coração novo para cada um de nós. Para todos aqueles que nos escutam, eu te peço nesse momento, restaura as famílias agora, pelo teu amor e pela tua misericórdia. E a você que nos escuta, que nos vê nesse momento, através da sua oração, da sua fé, da sua confiança em Deus nesse momento, eu convido você a pedir essa graça. Você mesmo peça ao Senhor que restaure a sua casa, que restaure a sua família, para que a partir de hoje, a partir desse programa, nesse momento, o Senhor possa estar agindo nas suas orações, agindo em tudo aquilo que você apresentou e vem apresentando durante todo esse programa, para que, de fato, você possa presenciar, você possa experimentar a glória de Deus na sua casa, na sua família, sabendo que talvez até mesmo aquilo que você julgava antes como impossível,
mas pela restauração do Senhor, pela ação poderosa de Deus na sua vida, na sua família, tudo será mudado. Porque quando se restaura algo, aquilo que é restaurado passa a ter uma nova aparência, passa a ter uma nova realidade, passa então a ser diferente, e aquilo que era velho ficou para trás. É isso que o Senhor está fazendo com você através desse programa de hoje. Deus está colocando a sua casa nova, Deus está colocando a sua família nova, Deus está colocando o seu casamento novo, Deus está colocando o coração dos seus filhos novos, Deus está tocando em tudo aquilo que você apresentou durante todo esse momento, porque você agiu com a sua fé, você agiu com a sua confiança. Aquilo que os seus olhos não mais conseguiam imaginar de ver, pela sua fé, Deus te levou ao impossível. Pela sua fé, Deus te levou a alcançar, a experimentar aquilo que você, aos seus olhos humanos, você julgava ser inalcançável, que você julgava que não teria mais jeito. Mas a sua fé te conduziu a uma restauração da sua casa pelo amor e pela misericórdia de Deus. Que tudo isso que você orou, que nós estamos orando aqui agora, possa ser levado ao Pai, em nome do teu Filho Jesus. Por isso, cantemos mais uma vez. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Então vamos pedir mais uma vez que o Senhor abençoe a todos nós, abençoe as nossas famílias. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lembrando então que todo sábado nós postamos um novo programa. Então que você possa compartilhar, possa nos ajudar a levar cada vez mais a palavra de Deus. Então envie para algum amigo, alguém da família, para que juntos possamos estar nessa corrente de oração, levando Deus e a sua palavra a tantas pessoas. Restaura nossa casa, Senhor.